O ódio disfarçado de nobreza e as bombas que não se importam onde elas caem. Uma música poética e bem enigmática temos hoje. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente temos os quadros na parede. Então aqui a gente tem o Sr. Carl Jung, a gente tem o Aerosmith, a gente tem Titanfall, um jogo que eu gosto demais, a gente tem o Freud e o Black Sabbath. Então finalmente aí os quadros estão na parede, já estou notando que o reverb está um pouquinho menos, então acho que já conseguimos mitigar esse problema que tem aí no volume e já não me incomoda tanto esse reverb. Eu acho que as pessoas não sentiam esse reverb tanto quanto eu, porque ninguém reclamou, mas para mim fazia uma diferença enorme. Então só tendo os quadros ali que já compõem a minha personalidade, a personalidade do canal e já ajudam a refletir essas ondas sonoras que batem na parede, já me deixa muito mais apaziguado. Estamos chegando à segunda música, só mais duas músicas faltam para a gente terminar de traduzir o The Getaway. We Turn Red foi selecionado aí pelo randomizador, então hoje a gente vai traduzir essa fantástica música. Completando esse processo, eu faço um vídeo inteiro com todas as músicas do The Getaway e a gente vê aí como vai ficar essa situação, né? Gravando o vídeo aqui no feriado, então espero que todos estejam tendo um ótimo e excelente feriado para poder descansar aí e curtir também. Segunda-feira vai ser feriado quando esse vídeo for posto, então a gente também espera que vocês tenham um ótimo feriado curtindo a tradução de uns Chili Peppers e também com suas famílias e todos fiquem bem. Mas vamos lá para a tradução de hoje, que é We Turn Red. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e We Turn Red seria nós nos tornamos vermelhos, né? Ou nós ficamos avermelhados. Eles dizem aí que quando esse disco estava sendo gravado, estava acontecendo ali eleições nos Estados Unidos, ou pelo menos pré-eleições, né? 2016. E aí as pessoas ali estavam acabando, né? E se voltando para o lado vermelho, que seria ali os republicanos, né? Então, problemas que sempre aí se destacaram nos Estados Unidos, imigração. Então alguns dizem que essa música faz alusão aos problemas de imigração dos Estados Unidos. É curioso traduzir uma música de 2016 com problemas de imigração, quando em 2025 os Estados Unidos passa por muito mais problemas de imigração, né? Mas esse é um canal de música, mas a música tem um conteúdo político aí, então não cabe a mim dizer se eles estão certos ou errados, mas o Anthony sempre foi muito crítico, né, ao sul dos Estados Unidos, aos estados vermelhos, né? Então, e nos Estados Unidos o vermelho é o oposto do comunismo, né? Então o vermelho são os republicanos e os azuis são as pessoas mais sociais, né? Então nós nos avermelharmos ou ficarem vermelhos tem essa conotação. Também, né, o vermelho pode ser o pele vermelha, né? Então aí uma nomenclatura que eles davam para os indígenas americanos. Então tem várias conotações que podem ser essa música. Essas são as especulações do que o Anthony quis dizer nessa época. Uma época também conturbada com os Chili Peppers, com a saída do Frusciante, né? Eles ainda tentando aceitar e acertar o seu som com o Josh nas guitarras. Para mim, o The Getaway é uma combinação de tudo que o Josh tinha para oferecer e eu gostaria de escutar mais discos com ele, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas tivemos ali o fantástico Unlimited Love para celebrar a volta do Frusciante. Mas vamos lá para a música então. We got large and we got small, we got a swimming pool and a cannonball, né? Então tá aqui, né? Nós temos grandes e nós temos pequenos. Nós temos uma piscina, né, swimming pool, and a cannonball, né, e uma bala de canhão, né? Então, aqui ainda não é tão agressiva essa letra, né? Então ele está dizendo aqui, né, uma bala de canhão na piscina é o cara pular ali e fazer, né, molhar todo mundo, né? We turn red and we turn green, it's the craziest thing I ever seen. Né? Então nós nos tornamos vermelhos e nós nos tornamos verdes, né? Que aí não tem uma conotação política, é a coisa mais louca que nós já observamos. Né? Então aqui não sei do que ele está falando ainda, né? Então essa conotação política ainda não apareceu, né? Lost my mind cause I'm on the plastic, who knew it's so damn drastic, show me what is you believe in, slowly she sinks all her teeth in. Então, eu perdi a minha mente, né? Eu lost my mind, a ideia de, né? Eu posso ter ficado atordoado, mas o lado positivo de lost my mind também pode ser que era algo tão legal, tão interessante que ele perdeu a mente, né? Então era algo fantástico. E eu estou no plástico, né? Cause I'm on the plastic. Não sei qual seria esse plástico que ele tá, né? Who knew it's so damn drastic? Então, quem saberia que era tão drástico? Show me what it is you believe in. Né? Então, me mostre o que é que você acredita. E slowly she sinks all her teeth in. Né? Então, lentamente, ela aí afunda os seus dentes
nele, né? Ou na coisa, né? Lentamente ela morde, né? Então, por enquanto, a gente ainda não sabe o que que é, né? Do you want to go fishing in New Orleans? Do you want to get up early in the morning? Take me to the river where we do the little storming. Hallelujah, I felt it warming. Né? Você quer ir pescar em Nova Orleans, né? Muito conhecida pelos seus frutos do mar. Do you want to get up early in the morning? Será que você quer levantar cedo na manhã? Take me to the river where we do the little something, the little storming. Hallelujah, I felt it warm. Né? Então me leve para o rio, onde nós fazemos uma pequena tempestade, né? Então aqui pode ser alguma conotação mais apimentada do Anthony. Aleluia, eu sentir o aquecimento, né? Eu senti aquecer, né? Aqui a única coisa, né? Ele pode estar falando da cidade, né? Talvez um tour aí pelos Estados Unidos, mas até porque o nome do disco é A Fuga, né? Então ele tá fugindo, a menininha fugindo com os animais, né? E aí a menina, o feminino, né? Então tem toda essa conotação. E os animais, né? Tem a conotação do feminino que é o emocional, o criativo, né? A ânima, todo esse lado, né? Em conexão com o mundo, os sentimentos, a natureza. E os animais com o lado selvagem do mundo, né? Também o natural. Então, e elas estão fugindo da cidade, né? Então também tem esse lado mais de talvez querer fugir de tudo ou fugir do concreto. Pode ser, né? O Anthony ali já também se sentindo meio preso ou querendo fugir dessa situação que ele estava aí nessa época, aí 2016, né? E aí mais o agravante de eleições, né? Então, geralmente pessoas como Anthony ali que tem um lado mais poético, mais abstrato, né? Que gostam mais dessas sensações e sentimentos naturais, geralmente não se dão muito bem, né? Com navegando esse mundo político, assim, né? E geralmente artistas, quando entram nessas ideias políticas, eles sempre têm muita idealização, né? O bem contra o mal e coisas assim, e eles não têm uma visão tão adulta de como é que funciona esse processo, né? Mas eu imagino aí que também seja tanto quanto uma visão política, mas também uma visão de fuga, né? Que é o que dá nome ao álbum, né? Sitting here, I count the moons, the orders we obeyed. Every night, before we go to bed, I watch while others pray. Então, eu sento aqui e conto as luas, né? Então, os dias passando, as noites, né? The orders we obey, então as ordens que nós obedecemos, todas as noites antes de ir para a cama, né? Before we go to bed, né? Ele deu uma contração aqui para before. I watch while the others play. I watch while the others pray, né? While é uma palavrinha difícil, né? Então, todas as noites antes de ir para a cama, eu observo enquanto os outros rezam, né? Ou seja, os outros rezam, eu não rezo, né? Eu observo os outros rezarem. Então, talvez essa ideia de fé que os outros talvez tenham e ele não tem, né? Então, também outro ponto de questionamento que a gente observa aqui no Anthony, né? Send it off through Delaware, just make it fair for the legionnaires. Paint a simple portrait of my kind, permission to the heartless bombs. Gold-plated hate and the waitress moms, serving up the stories of my mind. Então aqui a gente tem o Anthony bem descargo de consciência. Não necessariamente essa letra vai fazer muito sentido, mas eu tô vendo aqui que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim. Aquela letra meio confusa do Anthony, né? Send it off through Delaware, né? Então o Delaware é conhecido como um paraíso fiscal, assim. Tem muitas empresas fantasmas, né? É um lugar que ninguém... Um lugar já é fantasma, Delaware não é um lugar nos Estados Unidos que as pessoas queiram visitar, então já tem essa conotação de um lado, um lugar meio fantasmagórico, assim, mas ao contrário de Detroit, o Delaware tem a sua necessidade ou a sua função, que é, né, essa ideia de um paraíso fiscal, ou seja, muitas pessoas enviam dinheiro por empresas fictícias criadas no Delaware, né? Então, send it off for Delaware, né? Então, envie pelo Delaware, porque é um jeito aí de burlar as leis. Just make it fair for the legionnaires. Então, apenas faça algo justo, algo prático, né? Justo, para os legionários, né? Então, os legionários, né? E tem até uma associação lá nos Estados Unidos que são para os veteranos de guerra, né? Lá eles têm uma mente muito militar, muito guerrilheira, né? De fazer guerra, e aí eles têm muitos veteranos que às vezes não têm o suporte necessário, né? Então, os legionários, se não me engano, também tem os legionários franceses lá, que é um exército à parte ali, né? Um exército da França, que qualquer um pode se alistar, mas se não me engano tem os legionários americanos, que seria um tipo de associação para veteranos de guerra, né? Então, mesmo que tu vá desviar o dinheiro através do Delaware, pelo menos ajuda os legionários, né? Aqueles que foram, ou até o legionário no sentido da palavra, que é aquele que vai longe, que vai para outra terra lutar, né? E ele diz, paint a simple portrait of my kind, permission to the heartless bombs, né? Gold-plated hate and the waitress moms, serving up the stories on my mind. Então aqui, talvez ele esteja falando uma frase inteira, né? Não dá para traduzir
de dois em dois, né? Mas pinte um retrato simples do meu tipo, né? My kind, né? A minha espécie, né? Aqueles que são como eu, né? Interessante. Permission to the heartless bombs, gold-plated hate and the waitress moms, serving up the stories of my mind. Então aqui eu acho que seria 4 frases que estão juntas, né? Então, pinte um retrato simples do meu tipo, da minha espécie, a permissão para as bombas que não têm coração, né? Heartless bombs, né? Então, ou seja, a bomba quando cai, ela não se importa onde vai explodir, né? Interessante, poético. Gold-plated hate and the waitress moms, né? Então, o ódio pintado de ouro, né? O ódio platinado de ouro, né? Plated, né? Gold-plated. O disco de ouro, ele é um gold-plated, né? Ou seja, a ideia de que ele foi aí coberto de ouro, né? Então, gold-plated hate. Então, o ódio dourado, se a gente fosse simplificar, né? Mas talvez seja essa ideia de que a causa é nobre, mas por detrás da causa, por mais dourada que ela seja, ainda existe o ódio, né? E as mães garçonetes serving up the stories of my mind, né? Então, elas estão servindo, essas garçonetes estão servindo as histórias da minha mente, né? Interessante. Aqui tá muito poético, mas eu imagino que seja muito mais um descargo de consciência do que algo que faça muito sentido, né? Apesar de ter coisas muito poéticas, né? A ideia da bomba não saber quem ela vai atingir, né? Por isso que ela não tem coração. A ideia de um ódio disfarçado de nobreza, né? Bastante coisa. E no verso 2 ele diz: Mexico, you are my neighbor, home of the let's be braver. Give me all your sick and your tired races that we admire. Interessante, né? Então vamos lá. México, você é o meu vizinho. A casa do vamos ser mais bravos, né? Eu acho que aqui teve aquela ideia do Anthony ter ido para reabilitação, né? Foi numa clínica no México, né? Então é o vizinho dos Estados Unidos, né? Que muito conturbada essa vizinhança. E aí ele diz, né? Vamos ser mais bravos, né? É uma frasinha complicadinha que até quase não faz sentido, né? Mas é home of the let's be braver, né? A casa do vamos ser mais bravos, como eu traduzi, né? A tradução está correta, mas soa estranho, né? Mas eu acho que é isso. É a casa de reabilitação que ficava no México, que fazia ou necessitava que a pessoa tivesse alguma bravura, alguma coragem para aguentar o processo, né? Give me all your sick and your tired, races that we admire. Né? Isso é uma passagem bíblica, né? Me dê os seus doentes, né? Me dê os seus cansados e os seus doentes. Se eu não me engano, isso é uma passagem da Bíblia, né? Mas é essa ideia de alguém que ia cuidar dessas pessoas que geralmente não estavam sendo cuidadas, né? Races that we admire, né? Então aí raças que nós admiramos. Do you want to go dancing in Chicago? Trinidad's got it bad for Tobago. Né? Então, será que você quer dançar em Chicago? Né? Chicago é muito conhecida pela sua boemia, né? Então a cidade aí da proibição alcoólica, né? Lá dos anos 20, do 20, 30, né? Al Capone. Então a gente tem ali a lei seca, né? Ao mesmo tempo que era um lugar muito boêmio, muito festeiro, um lugar onde nasceu muitas bandas, né? O funk de Chicago era muito conhecido, né? Tinha muitos bares, muitos lugares onde pessoas ali se desenvolveram como músicos, né? Então, Chicago sempre teve essa coisa da classe, né? Da vida noturna, ao mesmo tempo que tinha muita criminalidade, né? Então, os gangsters eram de Chicago. Então, uma cidade aí que tem bastante história, né? Trinidad got it back for Tobago, né? Então, Trinidade e Tobago, a gente conhece ali das aulas de história no Caribe, né? Então, a Trindade gosta muito, né? Got it bad é a ideia de que estava apaixonado, está sentindo, né, excitado, ou até deseja a outra pessoa, né? Se tu falar que o fulano got it bad for ciclano, seria, né? Essa pessoa deseja muito a outra, né? E então, né? Como são lugares que, geralmente os nomes vêm junto, né? Trinidade e Tobago, eu acho que a gente acaba juntando os dois e, na verdade, são lugares ali talvez vizinhos e que tenham sua própria cultura ou independência, mas, na verdade, a gente junta os dois, então os dois também sempre vêm associados, né? E ele diz, take me to the lake where we do the avocado. Hallelujah, a desperado, né? Então me leve para o lago onde nós fazemos o abacate, né? Não sei qual é a conotação de abacate, né? Eu imagino que ele quis rimar, não conseguiu achar alguma coisa para rimar com Chicago, aí ele achou avocado. E ele diz, Hallelujah, a desperado, né? Então, aleluia, um desesperado, né? O desesperado é o fora da lei, né? Então, é um lado aí mais mexicano, né? Não sei se desesperado, né, é uma palavra espanhola ou se é uma adaptação aí, né? Porque teria o desesperado e aí eu acho que o desperado seria uma coisa mais... Não sei se é espanhol, podem me corrigir nos comentários, mas o Desperado sempre tem essa ideia do... Tinha até o jogo de videogame, né? O Desperados, que era um bando aí de foras da lei, né? Fazendo justiça com as próprias mãos, né? Essa conotação toda que a gente conhece dos filmes de cowboy, né? E ele repete algumas coisas que a gente já viu, mas ele aumenta um pouquinho, né? Então ele envia pelo Delaware, né? O dinheiro que não quer ser rastreado, apenas aí, né? Faça alguma coisa em contrapartida para os legionários, né? Para os veteranos.
né? Mantenha aí, faça um retrato simples do meu tipo, da minha espécie. E a permissão para as bombas que não têm coração, o ódio disfarçado de nobreza, né? As mães que são, eu ia falar enfermeiras, né? Elas são garçonetes, serving up the stories of my mind, né? Então elas servem as histórias da minha mente. Coming down from the deserts where you caught a glimpse of the billionaire. Então eu estou vindo, né? Estou chegando dos desertos, ou você chega dos desertos, onde você conseguiu aí observar um pouquinho do bilionário, né? Então, talvez Dubai, né? Algum lugar assim, alguma cidade onde os bilionários vão para gastar muito dinheiro. Tell me I'm the right one for the ride. Paper signs out on the lawns, gold mines and the priceless pawns. Does your canyon really open wide? Aqui a gente já tem uma conotação sexual, mas aí ele está dizendo o quê, né? Tell me I'm the right one for the ride. Então me diga que eu sou a pessoa certa para esse passeio, né? Paper signs out on the lawns, então aí os sinais de papel estão nos jardins, né, nos gramados, e aqui tem essa conotação política, né, que nos Estados Unidos eles gostam muito de botar, né, na frente das casas eles põem ali os cartazes com o político que eles apoiam. Gold mines and the priceless pawns, né? Então aqui ele fala de novo, né, e tá aí, faz sentido com o gold-plated hate que a gente falou lá em cima, né? Mentes douradas, né, mentes nobres e os pawns, né, os peões que não têm preço, né, peões que não têm preço. Então, essa ideia de que as pessoas estão seguindo ideias nobres, mas que na cabeça do Anthony não são tão nobres assim, né? Mas como a gente vê que o Anthony tem um lado muito ingênuo, né? Quando o assunto é política, quando o assunto é causas nobres, assim, não é só o Anthony, né? Músicos em geral, eles têm essa ideia bem idealizada de como o mundo funciona, né? Então, a gente tem aquela coisa bem... E talvez o imaginário que nos botaram, né, da Segunda Guerra, né, que um lado é completamente mal, um lado é completamente bom, e aí as nossas causas e os nossos ideais, né? O Anthony pode dizer que as pessoas estão sendo enganadas, mas o Anthony também tem um lado muito adolescente quando ele fala de política ou quando ele fala dessas situações, digamos, sociais, assim, que acontecem com o mundo, com a sociedade em geral, né? A gente vê que a visão do Anthony ela é bem adolescente, ela é bem ingênua, ela é bem, né, eu estou certo, os outros estão errados, né? Ele não consegue ter uma análise um pouquinho mais crítica. Claro que ele faz uma análise poética, o que é sempre bom, mas ele também tem um lado que ainda se deixa levar muito pelo o lado da bondade é esse, o lado da maldade é esse, e não tem um meio termo, né? E isso aí é um sinal da nossa sociedade. Esse assunto já existia em 2016, hoje está pior ainda, e eu acho que isso aí se espalha de uma forma que a gente fica muito 8 ou 80 e a gente não consegue analisar as coisas de uma forma crítica, né? E aí ele diz Gold mines and the priceless pawns, e aí ele confirma tudo que eu falei sobre essa adolescência, porque ele fala Does your canyon really open wide? Então, será que o seu canyon, né, um buraco muito grande, será que ele realmente abre, né, bastante, né? Wide. Open wide é a ideia de abrir o máximo que dá, né? Abrir de uma forma que se expanda, né? Então ele quer ver o buraco abrir, né? Então ele confirma tudo que eu falei porque ele está tentando, ao mesmo tempo que ele quer falar de política, ele quer fazer uma viagem pelos Estados Unidos, e aí ele tem aqui, né, dizendo uma piadinha sexual no meio, né? Então a gente vê, né? Não deixe os adolescentes falarem sobre coisas de adultos, né? Eu acho que essa seria a mensagem dessa música, né? E aí ele termina a música repetindo, né? We got large and got small, né? Então nós temos grandes, temos pequenos, temos uma piscina e uma bola de canhão, nós ficamos vermelhos e ficamos verdes, é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, né? Então talvez aí ele fazendo uma análise e um julgamento de tanto as conturbações que estavam acontecendo nos Chili Peppers e também as conturbações que aconteciam em todos os estados dos Estados Unidos naquela época, que só se agravaram nos dias de hoje, né? Mas é interessante ver que ele... É o Anthony, né, fazendo um descargo de consciência usando a música para isso, que é, né, terminar num momento positivo. A música é uma grande ferramenta para a gente poder fazer esse exercício, né? E nós, como fãs, a gente consegue entrar nessa viagem junto com o Anthony e aí a gente observa o que ele estava sentindo naquela época, né? E às vezes é por isso também que um álbum... O The Getaway é um álbum que eu gosto demais e que fala muito comigo, assim, eu acho muito bom, independente das letras, né? Mas é um álbum que eu gosto muito da sonoridade, eu gosto muito da viagem musical que eles criaram. E às vezes a gente não se identifica com um álbum porque o momento em que o artista tá e os assuntos que ele quer usar o álbum para falar não são os que estão de acordo com a pessoa que está escutando. E aí a gente nota que existe tem que ter esse alinhamento entre o que o artista está criando e o que o fã está passando naquela época, né? Se o Anthony queria falar de política nessa época e fazer essa viagem sobre os Estados Unidos e as conturbações da banda, será que os fãs naquela época queriam falar sobre esse assunto? Queriam ouvir alguém falando sobre esse assunto? Então é interessante assim a gente ver esses alinhamentos que tem que acontecer para conectar um artista com um fã.
Mas assim, então foi We Turn Red, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. E como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sword from My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.